Religiosos adeptos aos ensinamentos de Cristo acreditam que só Deus sabe o tempo certo de cada acontecimento que virá próximo ao fim dos tempos. Mas alguns afirmam que muitos sinais já estão acontecendo. Mas e o anticristo? Já nasceu? Deixe o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. As próprias Escrituras Sagradas, apesar de não revelarem datas, descrevem o Anticristo em algumas de suas passagens. De acordo com o Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 22, quem nega que Jesus é o Cristo, quem nega o Pai e o Filho, esse é o Anticristo. No capítulo 24 de Mateus está escrito: antes da segunda vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para seus problemas, ao preço da apostasia da verdade. Para alguns, o supremo engano religioso é o anticristo. O capítulo 24 de Mateus refere-se que antes da segunda vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para seus problemas, ao preço da apostasia da verdade. Para alguns, o supremo engano religioso é o anticristo, um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica no lugar de Deus e de seu Messias, vindo em carne e osso. As Escrituras, então, nos mostram que o anticristo virá para enganar as pessoas e convencê-las de falsos ensinamentos. Muitos estudiosos da Bíblia afirmam que eles trarão estas falsas doutrinas sem que sejam notados e perturbados. Porém, estes ensinamentos serão distorcidos se comparados às Escrituras Sagradas. Por isso, o povo de Deus terá dúvidas sobre sua fé. Mas como saber se está lidando com um deles? Bem, a própria Bíblia diz que, seguidamente aos falsos profetas, virão também guerras, fome e pestes, e que o anticristo não será facilmente notado e ainda ganhará o amor das pessoas. Ao que nos parece, não será muito fácil identificá-lo, mas alguns santos e profetas já previram há milênios atrás que o enganador trará uma doutrina hostil sobre religião. Ainda acrescentam que ele perdoará seus pecados em troca de que acreditem nele, mas em sua doutrina não incluirá o batismo e o evangelho será desnecessário. O anticristo irá negar a procedência de Jesus como Filho de Deus e dirá que ele é o próprio Cristo. Os mandamentos serão abominados e ele pregará que cada um deve viver de acordo com o que desejar. Esta postura fará parte de sua estratégia para que o povo se considere liberto de julgamentos. Ele irá contra a maior parte dos preceitos bíblicos, como a instituição da família tradicional. Não vai condenar o pecado e os vícios e se juntará aos poderosos da terra, abominando a humildade. De acordo com o santo católico Hipólito, que foi um teólogo importante do catolicismo romano no século III, o enganador procura se comparar em todas as coisas ao Filho de Deus. Cristo é um leão, então o anticristo também é um leão. Cristo é um rei, então o anticristo também é um rei. Ele também aparecerá como um cordeiro, embora seja um lobo por dentro. O Senhor enviou apóstolos entre todas as nações e, da mesma forma, enviará falsos apóstolos. O Senhor deu um selo para aqueles que acreditam nele, e ele dará de uma maneira semelhante.
Santa Brígida, no século XIV, disse que o tempo do anticristo estará próximo quando a medida da injustiça transbordar e quando a maldade crescer em proporções imensas, quando os cristãos amarem heresias e o injusto atropelar os servos de Deus. Anne Catherine Emmerich, uma mística que viveu no século XIX e que foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2004, disse que quando o tempo do reinado do anticristo estiver próximo, aparecerá uma falsa religião que se oporá à unidade de Deus e sua igreja. Isso causará o maior cisma que o mundo já conheceu. Quanto mais próximo estiver o fim, mais as trevas de Satanás se espalharão sobre a terra. Maior será o número dos filhos da corrupção e o número dos justos diminuirá também. Muitos outros relatos de sinais do anticristo são mencionados em diversas obras teológicas, mas, em resumo, definem que ele será um homem poderoso, um líder diplomata carismático e inteligente, libertário, que se autodenomina um homem de paz, mas, na verdade, é impiedoso e fará guerras. Dirá que respeita todas as religiões e será o Messias para budistas, islâmicos, hindus e todos os outros. Seria o anticristo uma figura política? Um presidente de uma grande nação? Alguns defendem que ele criará uma capital do mundo, onde só uma pessoa terá poder sobre todas as decisões do mundo, e baseia a afirmativa na teoria de que todos os computadores estão centralizados na Europa, e isso faz parte dos planos do anticristo para tomar o poder sobre a humanidade. Fala-se muito que a tecnologia e seus avanços na comunicação também servirão para afastar as pessoas dos ensinamentos de Deus para se alienar ao anticristo. Nesse caso, ele usaria a tecnologia a seu favor ou seria ele a própria tecnologia? Você pode achar que se trata de um devaneio, mas saiba que todas as hipóteses aqui apresentadas sobre este tema não foram inventadas por nossa equipe. Nós apenas nos embasamos na opinião de escritores, teóricos e na própria Bíblia, para trazermos a vocês a maior variedade possível de argumentos que defendem esta temática. Portanto, trata-se, na verdade, de suposições baseadas em afirmações de diversos estudiosos. O próprio Papa já foi tido como anticristo pelos defensores da Reforma Protestante e pelos primeiros puritanos a chegarem nos Estados Unidos. Outros afirmam que os Illuminatis apresentarão um anticristo e este terá feito juramentos ao próprio Satanás. A atriz e vidente americana Joni Dixon foi mais longe e disse que o anticristo nasceu no dia 5 de fevereiro de 1962 e que tem sangue de um faraó, ou pelo menos fará as pessoas acreditarem nisso. Ela teria previsto também o lançamento de Sputnik ao espaço. Será que ela acertou o nascimento do anticristo? Se acertou, ele já está entre nós e tem 56 anos de idade. Muita gente aponta para Donald Trump como alguém que se encaixa perfeitamente nas características relacionadas aqui. Mas se levarmos a previsão do nascimento de Dixon, não seria ele, já que nasceu em 14 de junho de 1946 e tem hoje 72 anos. Segundo a linhagem de presidentes americanos, temos Obama, com 56 anos de idade, mas nasceu em 4 de agosto de 1961 e também não é mais o grande líder do país mais poderoso do mundo. Ainda assim, importante lembrar que as grandes ameaças de guerras mundiais sempre estiveram nas atitudes dos governantes americanos. Mais uma característica do anticristo aponta para os americanos, segundo os teóricos. Alguém que busca o poder e o controle sobre as riquezas do mundo e o desperdício dessas riquezas. É sabido da maior parte das pessoas que o governo americano guerreia contra povos do Oriente Médio há décadas, apresentando razões diversas. Contudo, o mundo já parece ter percebido seu interesse em locais com grandes reservas naturais de petróleo. Isso já aconteceu no Iraque, Afeganistão e alguns outros países árabes. No momento, inclusive, está acontecendo na Síria. Ao que tudo indica, o petróleo é uma riqueza que parece nunca ser suficiente.
Alguns dizem que Hitler foi o anticristo, mas outros também defendem que o anticristo já nasceu, porque os sinais do fim dos tempos já estão acontecendo e, para isso, é necessário que ele já esteja adulto para estar agindo agora. Ele não poderia nascer nesta época para agir décadas mais tarde. Mas não são só os líderes americanos que são apontados como anticristo. O presidente da França, Emmanuel Macron, também está nesta lista, pelo fato de ser considerado um dos homens mais influentes do mundo, capaz de ser o carismático lobo em pele de cordeiro de quem estamos falando. Ainda falam nos planos do presidente francês de estabelecer uma moeda única e uma política universal. Segundo estas teorias, Macron é o anticristo e o Papa Francisco um profeta dele. Os dois têm um discurso libertário semelhante e são muito influentes no mundo todo. Além disso, os nomes de cada um destes dois líderes na numerologia suméria equivalem a 666, popularmente conhecido como o número da besta. Bem, devemos admitir que o presidente francês realmente é bem afeiçoado, inteligente, influente, mas tem apenas 40 anos de idade, o que lhe tira da previsão de Dixon. Mas uma fala atribuída a ele fez com que muitos cristãos o apontassem como alguém que não acredita em Deus, apesar de ter boas relações com o Papa e outros líderes religiosos. Pode parecer absurdo para você ou não. O fato é que muita gente vem falando sobre isso no mundo todo. Você acredita que o anticristo já nasceu e está se cumprindo o que dizem as profecias? E se for verdade? Conte aqui nos comentários quem você acha que é o anticristo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.